voltamos. Vamos lá, então, depois, né, de ter feito uma recapitulação aí dessas tabelinhas que ajudam muito a gente a pensar se é eficaz ou se não é eficaz e tal. Então, vamos lá. Aqui, ele fala, né, de um esforço fiscal. O que seria um esforço fiscal? Significa que o governo está querendo economizar. O que é economizar para o governo? É diminuir gastos e aumentar tributos, né? Impostos, no caso aqui, é o T de tax, né? Em inglês, né? Mas seriam impostos, tá? Então, temos aqui esse esforço fiscal, uma política fiscal, obviamente, mas é para reduzir os gastos, né? Então, uma política fiscal contracionista, né? Mas, considerando que quando naquela tabelinha a política fiscal ela é eficaz, ela é tanto para aumentar a renda, gente, quanto para diminuir a renda. Então, não é porque é para diminuir a renda, para controlar a demanda agregada, que ela vai ser ineficaz. Ela vai ser eficaz em reduzir, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é porque ela está diminuindo a demanda agregada ou diminuindo a renda que ela é ineficaz. Na verdade, ela é eficaz em reduzir, né? Então, vamos lá naquela tabelinha, considerando aqui mobilidade imperfeita, né? Então, a gente tem que... aqui. A gente tem que num câmbio fixo, e aqui o flutuante, né? Flutuante. Mas ele fala aqui, ó, câmbio fixo. Então, eles já dá o câmbio fixo. Então, a política fiscal com mobilidade imperfeita, ó, fiscal, câmbio fixo é ok, ou seja, ela é eficaz. Então, se ele vai reduzir os gastos do governo, ele vai sim ser eficaz em controlar a demanda agregada, em reduzir. Então, a ocorrência do esforço fiscal que reduz a necessidade de financiamento do setor público é ineficaz, porque a intervenção cambial não esterilizada expande a base monetária e aumenta o déficit primário. Bom, vamos fazer um mapinha aqui da LM aqui, da IS, né? Negativamente inclinada. Se você faz um esforço fiscal, significa que... Nossa, olha, esse meu apagador aqui não está apagando direito. Já poderia... Olha, gente, tá demorando porque esse negócio não apaga. Bom, se você faz um esforço fiscal, significa que você vai diminuir, né, a demanda agregada, então a IS vai vir para baixo, para a esquerda, IS2, vou colocar aqui, né? Então, você tinha aqui uma taxa de juros, agora você tem uma outra taxa de juros. A partir do momento em que você baixa essa taxa de juros, né, você está baixando a taxa de juros, você vai estar sendo não atrativo para o capital estrangeiro. Então, vai ter uma redução de capital estrangeiro, né? Ou seja, de reservas, né, internacionais. Então, havendo essa redução de reservas, o que vai acontecer? Vai desvalorizar inicialmente, né, a moeda. Só que o câmbio, ele é fixo. Então, o governo não vai deixar desvalorizar porque o câmbio é fixo. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que atuar, né, no mercado, no open market e fazer aí uma compra e venda de moeda estrangeira. Então, se está desvalorizado,
o que ele tem que fazer? Ele tem que pôr moeda estrangeira no mercado. Então, ele vai vender dólar, né? Ele, ó, tô dólar aqui. Ele vai pôr dólar no mercado e, por consequência, né? Ele vai retirar real, né? Moeda nacional. Então, retirando o real, tó dólar e daqui real, né? Ele vai ter que diminuir a oferta de real, certo? Então, novamente, vai subir aqui, tinha baixado, né? Então, vai subir a taxa de juros. Mas tá falando que expande a base monetária. Não, eu vou ter que retirar real. A LM vai vir para cá. Então, essa já tá errada. Vamos para B. A política fiscal expansionista. O que significa uma política fiscal expansionista? Significa que o governo vai gastar mais, né? Ou ele vai reduzir impostos, né? Qualquer uma das duas é expansionistas. Então, significa que a LM... Eu tô tentando apagar aqui para poder desenhar. Significa que a LM, tá aqui a LM e a IS, significa que a IS vai ser expandida para cima e para a direita. Acontecendo isso, o que vai acontecer? Vai aumentar de 1 para 2, ó, vai aumentar os juros, tá? Aí, acontece que nós estamos num câmbio fixo, né? Então, tem que pagar aqui. Não tá pagando. É aqui. Entrando mais dólar, porque o juro subiu, que agora o juros vai estar atrativo, né? Então, com o juro subindo por causa da expansão da IS para cima e para a direita, o juros vai subir. Então, subindo os juros vai atrair capital, portanto, vai valorizar. Mas o câmbio é fixo, portanto, o governo vai ter que intervir. O que ele vai fazer? Ele vai comprar dólar, certo? Porque ele tem que retirar o dólar e vai dar em troca, né, real. Então, ele vai lançar mais real no mercado, ou seja, ele vai ampliar aqui, vai expandir a LM para baixo. Então, vai cair de novo a taxa de juros e vai aumentar a renda. Então, a política fiscal expansionista tende a provocar um acúmulo de reservas internacionais, diminuição do passivo do Banco Central? Não, porque o que é o passivo do Banco Central? É a base monetária. A partir do momento em que você compra dólar e dá em troca real, você está aumentando o passivo monetário, você está aumentando a base, você está trazendo a LM para baixo. Então, também está errado. A política fiscal contracionista, ou seja, novamente aí o esforço fiscal, que é de ou controlar os gastos do governo ou aumentar os impostos, né? Que é um esforço fiscal aí de conter o déficit. Então, o meu esforço tá em apagar aqui que essa caneta não está apagando, mas vamos lá. Política fiscal contracionista. Então, a gente vai pegar agora uma política fiscal contracionista. Aqui tá LM, aqui tá IS
e ela vai para cá, porque ela é contracionista. Então, o que que vai acontecer? Vai abaixar os juros, né? Abaixou os juros. Abaixou os juros, o que que vai acontecer? Vai desvalorizar a moeda, porque o capital não quer esses juros mais baixos. Só que o câmbio é fixo. Então, o que que eu tenho que fazer? O governo vai ter que intervir. Então, ele vai ter que vender dólar e pegar o real de volta, certo? Então, ele vende dólar, lança dólar no mercado e pega o real de volta, reduz a oferta de real. Então, a LM vem para cá, ou seja, tem uma contração da LM, ou seja, vai subir de novo os juros, né? Então, política fiscal contracionista, acompanhada de intervenções cambiais esterilizadas, mantém um déficit no balanço de pagamentos e permite o controle simultâneo da taxa de juros e da taxa de câmbio, enquanto durar o estoque de reservas internacionais. Bom, ela permite sim um controle da taxa de juros e da taxa de câmbio enquanto durar o estoque. Sim, essa aqui tá correta. Vamos ver por que as outras duas aqui estão erradas. A política monetária e fiscal são cada vez menos eficazes à medida que o fluxo de capitais é mais sensível ao diferencial da taxa de juros. Bom, em relação à elasticidade, né, ser sensível ou não à taxa de juros, a BP mais elástica ou menos elástica, isso conta na questão da política fiscal, né? Aí você vê tanto o câmbio fixo quanto o flutuante, elas vão ser eficazes em mobilidade imperfeita, né? Mas aí você analisa aqui qual que vai ser mais eficaz pela elasticidade. Aí sim, a fiscal. Agora a monetária, ela não tem a ver com a elasticidade. Então não tem que ficar menos ou mais eficazes à medida que tem o diferencial de elasticidade. E agora vamos ver aí. A desoneração tributária, ou seja, você reduz impostos, né? Você desonera a carga tributária, você dá isenção de impostos. A desoneração tributária não acompanhada de medidas de compensação acarreta a formação de déficit gêmeos. O que é o déficit gêmeos? O déficit gêmeos seria um déficit tanto fiscal quanto na balança comercial, ou seja, né, você vai importar mais do que exportar devido ao câmbio, né? Então, o déficit gêmeos, ele precisa aí de, vou explicar aqui pela taxa de juros, né? Você vai pegar aqui a LM e vai pegar aqui a IS, né? A IS você vai ter aí um aumento dos gastos ou uma desoneração, por exemplo. Aí você vai ampliá-la para cá. IS2. Então, houve aí uma expansão para cima e para a direita. Havendo essa expansão, expandiu aqui. Houve um aumento, né, da taxa de juros. Havendo esse aumento da taxa de juros, vai atrair o capital do estrangeiro, vai haver uma valorização. Com a valorização do câmbio, se não houver aí um controle do câmbio, o que vai acontecer? Vai aumentar as importações e reduzir as exportações, ou seja, reduzir as exportações líquidas, causando déficit na balança comercial. Ou seja, você está com um déficit aqui porque você aumentou os gastos, certo? E a poupança do governo é T menos G. Então, se você aumenta aqui o G, você está reduzindo a poupança, né? E tá tendo um déficit comercial aqui, né? Reduzindo as exportações líquidas.
reduzindo as exportações líquidas, que é X menos M, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui na E é que a desoneração tributária não acompanhada de medidas compensatórias seria o quê? Não deixar o câmbio valorizar. Acarreta a formação de déficit gêmeos e a redução do passivo monetário do Banco Central. O que é o passivo monetário do Banco Central? É a base monetária, né? Então, se você... Mas aqui tem uma questão. Se você aumenta... Se você aumenta as reservas internacionais aqui com essa valorização da moeda, que foi atingida pelo aumento da taxa de juros, porque a IS se deslocou para a direita e para cima e aumentou aqui os juros. Então, se houve essa valorização, tá tendo mais reservas internacionais. E à medida que você aumenta as reservas internacionais, ela aumenta a base monetária. Se a intervenção cambial vier acompanhada de uma expansão do crédito doméstico. É que o câmbio aqui, ele é fixo, né? Foi falado lá no começo que o câmbio é fixo. Então, significa que se tá tendo valorização, porque houve um aumento da taxa de juros, e essa taxa de juros atraiu o capital estrangeiro e a entrada massiva, né, ocasionou aí essa valorização, mas o câmbio é fixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar dólar, né, eu vou tirar o dólar excessivo do mercado, vou comprar e vou dar em troca real. Eu vou lançar real no mercado. A partir do momento que você está lançando real no mercado, você está aumentando a oferta de moeda, né? Então, você vai fazer que a LM, ela se expanda positivamente para a direita e para baixo, né? E então, havendo esse controle, né? Porque o câmbio é fixo, havendo essa intervenção cambial, não vai ter essa questão da redução do passivo, né? Então, a gente viu aqui então vamos lá. Se a intervenção cambial vier acompanhada de uma expansão de crédito acertamos a questão, porque, como eu falei para vocês, a intervenção cambial, ela é feita, né, e, portanto, você compra o dólar e lança real, né, você aumenta a oferta. Então, se houver essa intervenção com aumento da oferta de moeda, não vai haver a redução do passivo aqui, como eles estão falando. Então, tá certa aí, marcamos a letra C. Obrigada, até mais.